que é muito legal, cara, não dá não. Oi, cheguei! Bem-vindos a mais um vídeo de especial de Halloween! Espero que vocês estejam gostando muito desse tipo de vídeo, porque real, eu e minha equipe, a gente se empenhou muito pra fazer um negócio muito legal pra vocês. Então já deixa um like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal. E hoje a gente vai falar de um caso muito louco. Me fala aqui se você acredita em reencarnação, se você acredita em vida após a morte. Porque hoje eu vou te contar um dos casos mais bizarros envolvendo reencarnação na face da Terra. Enfim, já pega sua pipoca, já prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Essa história é a história das irmãs Pollock, que mostram inúmeras evidências de que essas irmãs, na verdade, são de fato a reencarnação de duas irmãs da família que faleceram. Mas enfim, eu vou contar isso tudo pra vocês. Essa história é muito louca, muito bizarra e chocou o mundo inteiro. E hoje eu vou te explicar tintim por tintim desse rolê louco que rolou. A história de hoje se passa em Hexham, lá na Inglaterra. John Pollock e Florence Pollock tinham duas filhas. A Joanna, que tinha 11 anos de idade, e a Jacqueline, que tinha 6 anos de idade. As duas eram completamente inseparáveis, elas brincavam juntos o tempo todo, pra onde uma ia, a outra ia, enfim, elas eram melhores amigas, irmãs, fofinhas. Eles eram uma família muito normal, muito feliz, eles tinham uma mercearia que dava muito lucro e às vezes eles também entregavam leite, enfim. Eles tinham tudo pra ser uma família perfeita, até que uma tragédia aconteceu no dia 7 de maio de 1957, que acabou mudando com a história da família pra sempre. As duas meninas estavam indo a caminho da igreja juntas com um amigo chamado Anthony, quando um carro que estava em altíssima velocidade acabou atingindo os três. A mulher que estava dirigindo estava planejando em tirar a própria vida e ela estava um pouco, enfim, abalada e também dopada de vários medicamentos que ela tinha tomado, e ela acabou tirando a vida dos três. As irmãs Pollock acabaram perdendo a vida exatamente naquele momento e o Anthony acabou perdendo a vida a caminho do hospital. De fato, a Inglaterra toda ficou sabendo e a cidade inteira ficou chocada, porque a família Pollock era uma família muito conhecida por ali. Imagina você sendo pai ou mãe de duas crianças e infelizmente do nada você acaba perdendo as duas de uma vez só num acidente muito trágico. Enfim, abalaria qualquer um, não gostaria de estar na pele desse casal, mas enfim. Uma coisa foi diferente da relação e como a mãe e o pai lidou com essa perda. Porque o pai era um homem muito religioso e ele tinha certeza de que Deus ia trazer as meninas de volta. Até que uma coisa bem bizarra aconteceu. O John disse que ele estava tendo várias visões constantes, tipo premonições, que Deus ia trazer as duas filhas dele de novo em forma de duas meninas gêmeas, de duas irmãs gêmeas. Ou seja, as meninas reencarnariam ou renasceriam novamente no corpo de duas meninas novas. Enfim, a mulher dele iria ficar grávida e ter duas crianças, e essas duas crianças iam ser a Jacqueline e a Joanna. E aí ele resolveu contar pra esposa dele, só que a esposa dele ficou tipo, cara, o que você tá falando? A gente acabou de perder as nossas duas filhas, eu tô de luto e você falando palhaçada? Enfim, foi exatamente assim que ela lidou. Não exatamente assim porque eu não tava lá, mas enfim, assim. De fato, ela ficou muito brava que o cara tava falando isso e ela, tipo, enfim, não quero saber mais disso. Só que ele tava convencido, ele tinha certeza absoluta que as meninas iam reencarnar novamente. Reencarnar novamente? Redundância? Enfim, reencarnar. E no ano seguinte, pra surpresa da própria mulher e do marido, a Florence ficou grávida. E foi aí que o John ficou maluco. Ele não parava de falar, viu? Tô te falando, a gente vai ter duas filhas, elas vão ser gêmeas, vai ser a reencarnação das meninas, não, essas filhas estão voltando, E ele não parava de encher o saco da Florence, falando que isso ia acontecer, que isso ia acontecer, e ela tipo, não, cara, não vai. E aí chegou o dia deles irem no médico. Eles foram no médico e o médico falou, não, na verdade, você de fato está grávida só de uma criança. Eles fizeram um ultrassom, ouviram o batimento da criança e de fato, o batimento era de um coração só, o ultrassom deu que era uma criança só. No final das contas, com certeza não eram duas crianças e sim uma só, e o cara só tava maluco. Só que não. Oi, amigo. Vem pra cá. Em 1958, no dia 4, as visões do John se concretizaram, porque na hora do parto vieram de fato gêmeas, duas crianças, duas meninas gêmeas. Enfim, as duas meninas nasceram super saudáveis e o nome delas foi dado Gillian e Jennifer, e o John tinha certeza absoluta que aquela era a Jacqueline e a Joanna, era só a reencarnação das duas filhas que ele tinha perdido. Só que essa história vai ficando cada vez mais estranha, pra não dizer bizarra, porque as similaridades das gêmeas e das meninas que, enfim, faleceram era absurda, e cada vez só ia comprovando mais que talvez sim era a reencarnação das meninas. Elas tinham as mesmas marcas, as mesmas cicatrizes, tipo marcas de nascença, e quando eu falo tipo era igual, era literalmente igual, era tipo no mesmo lugar, do mesmo tamanho, da mesma forma. A Jennifer, que era a menininha que tinha acabado de nascer, uma das gêmeas, nasceu com uma cicatriz em cima do olho, coisa que a Jacqueline
a menininha que faleceu, também tinha, mas ela tinha porque de fato ela caiu de bicicleta, sofreu um acidente e ficou com uma cicatriz. Só que aí a bebê, a recém-nascida, veio com a mesma cicatriz no rosto. Enfim, mas como Deus isso é possível? Quando as meninas completaram 3 meses de vida, a família resolveu se mudar para começar outra nova vida em outro lugar, um recomeço. E eles foram para um lugar chamado Whitley Bay, até para não ficar na mesma casa, para não ter as memórias das filhas que eles tinham perdido, enfim, para recomeçar de fato. Só que assim que as meninas de fato começaram a crescer e a começar a falar e tal, elas começaram a ter memórias que de fato assustou muito os pais. Elas começaram a pedir exatamente os mesmos brinquedos que a Joana e a Jaqueline tinham antes de falecer. Só que a questão é, elas nunca souberam que elas tinham irmãs. E o estranho é que os pais delas, tipo assim, guardaram todos os brinquedos das meninas falecidas numa caixa, só que as meninas, as crianças novas, sabiam que existiam aqueles brinquedos, inclusive quando elas pegaram as bonecas, elas sabiam o nome das bonecas. Vocês estão entendendo que, enfim, elas sabiam muito... Inclusive, 2 bonecas em específico, as 2 meninas falaram: ai, essa boneca foi a boneca que o Papai Noel deu pra gente. Só que, tipo, Natal nem tinha passado. Elas não sabiam nem quem era Papai Noel. Como é que elas sabiam tudo que tava... Como assim? Fazia sentido, entende? Tipo, como é que elas sabiam os brinquedos, até os brinquedos que a Joana e a Jaqueline tinham ganhado no último Natal. E agora elas, enfim, falaram que elas que receberam aquelas bonecas. Mas, enfim, o mais estranho, se isso tudo já não foi mais estranho, as meninas, elas tinham os mesmos gostos, tipo, de comida, de roupa, de personalidade. Elas eram praticamente a mesma pessoa. E uma coisa que é muito bizarra, as 2 meninas, as gêmeas, elas tinham um medo absurdo e inexplicável de carro. Por que será, né? Tipo, o medo delas era tão grande que elas não gostavam nem de atravessar a rua. Elas tinham, de fato, pânico e medo de carro. Só que se já não tava bizarro, agora vai ficar mais bizarro ainda. Certo dia, a mãe, a Florence, tava, tipo, andando pela casa até que ela começou a ouvir as gêmeas conversando e ela foi, tipo, dar uma espiadinha, enxerida, né? Mas enfim, foi dar uma espiadinha e ouvir o que as meninas estavam falando. E o que ela ouviu, ela ficou meio, tipo, ó... Deus. As 2 meninas, as gêmeas, elas estavam conversando uma com a outra de como elas tinham perdido a vida num acidente de carro. E elas estavam falando detalhes que eram completamente impossíveis delas saberem, porque os pais nunca tinham dado detalhes do falecimento das irmãs delas. Tipo assim, eram coisas que elas de fato não sabiam, elas não sabiam. E uma coisa muito bizarra é que uma das gêmeas, a Gillian, enfim, falou pra outra gêmea, pra Jennifer, que ela tava com um negócio vermelho no olho dela. Ela não sabia o que era, mas era um negócio vermelho. E isso fez a Florence ficar com o queixo mais aberto do que essa caveira aqui. Porque no dia do acidente, de fato, uma das irmãs estava com o olho completamente cheio de sangue. E seria esse tal negócio vermelho. Só que como que ela sabia disso? Não tinha como ela saber. Só se fosse ela. Enfim, já não bastasse isso, a família resolveu fazer uma viagem de volta pra antiga casa. Pra antiga cidade, que era Hexham, lá na Inglaterra, enfim, que eu já tinha falado pra vocês. E as gêmeas não pararam de surpreender. Elas reconheceram a ex-mercearia dos pais. Elas reconheceram a casa, o nome da rua. Elas sabiam os nomes das ruas, sendo que elas, tipo, saíram de lá quando elas tinham 3 meses de vida. Era impossível elas saberem. E uma das coisas mais bizarras é que quando elas passaram na frente da escola, as 2 falaram: é a escola que a gente estudava. Sendo que, enfim, elas nunca nem tinham ido pra escola. Louco e mais louco. O que vocês têm a dizer sobre isso? Tudo isso durou até os 5 anos de idade das gêmeas, porque depois disso elas começaram a parar de falar da vida passada, elas começaram a perder essas memórias. Elas cresceram, tiveram uma vida normal e hoje em dia elas têm mais de 50 anos de idade e elas falam que às vezes quando elas sonham, elas ainda lembram da antiga vida delas. Algumas pessoas acreditam que sim, de fato foi reencarnação e enfim, é óbvio que isso aconteceu. E outras pessoas na verdade falam que não, que foram os pais que colocaram isso na cabeça delas de tanto falar, elas acabaram acreditando. Eu não sei o que dizer, eu acho que, enfim, elas podem ter reencarnado sim, apesar de eu não acreditar em reencarnação, mas eu acho muito bizarro elas saberem de coisas da vida passada delas, se elas nunca souberam. Eu não sei. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você acha que aconteceu. Se de fato elas reencarnaram ou se não é coisa que os pais botaram na cabeça delas. Enfim, debates aqui nos comentários. Me conta aqui também nos comentários se vocês estão gostando do especial de Halloween e
Tem várias coisas espalhadas por aqui e tem um número certo de coisas. Então, contem e no final de tudo, no último vídeo, eu vou revelar quantas coisas tinham. E é isso, é só uma brincadeirinha pra gente ter aqui. Deixa um like nesse vídeo, por favor, se você gostou. Manda esse vídeo pros seus amigos se você achou essa história muito louca também. Se você maratonar o canal, deixa falar, posta lá nos seus stories que eu vou repostar vocês também. E é isso, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal também, não se esquece de se inscrever. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!